No programa de hoje, nós estamos recebendo a professora de reumatologia da PUC de São Paulo, Juliana Schultze, e o também professor da PUC de São Paulo e fisioterapeuta Rodrigo Andrade. Eles estão falando sobre os problemas mais comuns de dores no corpo, ossos e articulações. Acho que uma pergunta que todo mundo faz para você é a diferença entre artrite e artrose. É a mesma coisa? Não, não é. Apesar da artrose ter um componente inflamatório, ela é uma doença que, como a gente já falou, promove o desgaste da articulação. A artrite, e o que a gente tem mais, a artrite reumatoide, é uma doença inflamatória sistêmica. Então, ela pode ter origem genética, ela pode ter origem infecciosa, então eu posso ter uma artrite, uma inflamação da articulação por causa de uma meningite, por exemplo, por causa de uma gonorreia, por exemplo. Nossa, gonorreia? Sim, um dos sintomas mais comuns é a artrite, é a inflamação da articulação em resposta a esse agente infeccioso, tá? A reumatoide, que a gente mais ouve falar, que tem aquelas deformidades, que os dedos vão ficando tortinhos, elas têm uma causa genética e normalmente autoimune. Então, é o próprio corpo agindo contra essas articulações. E não se sabe a causa exata, né, desse processo autoimune. Então, a diferença principal entre esses dois problemas é essa questão inflamatória sistêmica e que muitas vezes na artrite reumatoide a gente tem repercussões sistêmicas mesmo, né? Então, pode ter alteração pulmonar, cardíaca. E ela então, a artrite é pior do que a artrose? É pior. Pior, é pior, né? É pior, porque a artrose, que a gente falou, é um desgaste. Então, você pode fazer os exercícios que o Rodrigo falou, mudar um pouco o seu trabalho, o seu ambiente, que isso já... Ou mais localizado, né? Exatamente. A artrite, ela é sistêmica. Normalmente, ela é bilateral. Então, se você começa a ter os sintomas numa mão, vai ter na outra, simétrica. E o prognóstico dá para tomar remédio? Dá, deve. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, a medicina está muito mais avançada. Então, a gente consegue, pegando no início também, evitar que esse problema traga muitas complicações para a vida do indivíduo. Cura não vai ter, mas ele vai aprender a lidar, ele vai tomar medicamentos, pode até tomar imunossupressores, anti-inflamatórios e uma outra série de medicamentos que vão fazer com que essa doença não avance tão rápido. E, lógico, tratar com fisioterapia, da mesma maneira que a gente falou. E a idade é crucial, né? Então, você sabe que na artrite reumatoide, uma outra diferença é que ela pega indivíduos mais jovens. Ela pode pegar pessoas muito jovens. Mas não criança? Criança também. Também. Principalmente se for, por exemplo, de uma causa infecciosa. Essa autoimune é mais comum na meia-idade, né? Mas, assim, a partir dos entre 25 e 45 anos é a faixa etária mais acometida. Vamos falar de fibromialgia? Vamos. Porque, assim, muita gente tem dúvida sobre... Já ouviu falar, sabe, né, que existe, mas não sabe exatamente o que é. Sim. Então, a fibromialgia, ela é uma síndrome reumática. Então, quando a gente fala síndrome, a gente sabe que tem várias coisas envolvidas. A principal delas são dores crônicas difusas. Quando eu falo crônica, por quê? Porque tem que ter uma duração maior do que 3 meses. Então, o indivíduo já vem convivendo com essa dor há um tempo, para a gente falar que ela é crônica. Difusa por quê? Porque ela pega vários pontos do corpo. Então, tem alguns pontos dolorosos que a gente chama de tender points, que são pontos específicos. A gente, no teste clínico, então o diagnóstico é basicamente clínico, porque se você for fazer um exame, não vai aparecer uma lesão, não vai aparecer uma inflamação, uma ruptura, nada. Então, você vai fazer exame e falar, eu estou normal, então não tem nada. Então, o diagnóstico é eminentemente clínico. Um dos testes que a gente faz é apertar, fazer pressão. A gente fala que são 4 quilos por centímetro quadrado, pode fazer com o dedo, e tem um aparelhinho que chama dolorímetro, que a gente aperta nesses pontos específicos, que estão espalhados em todo o corpo. Pescoço, essa região de tronco, joelho, quadril. E eles têm que aparecer, são 18 pontos, e a gente tem que ter muitos pontos presentes para ser positivo para a fibromialgia. Mas não é só isso. Então, quem tem fibromialgia, além de ter essas dores crônicas nesses pontos, tem alteração de sono. Então, esses indivíduos, não que eles não durmam, eles até dormem, mas quando eles acordam, eles falam, nossa, que engraçado, parece que eu não dormi. Que a gente fala que é um sono não reparador. Então, dorme, mas não descansa. Eles têm muita fadiga, então qualquer coisa que faz, cansa, né? Tem um cansaço muito evidente. E muitas vezes eles têm alterações gastrointestinais, alterações urinárias. Então, por isso que é uma síndrome, né? Tem várias coisas associadas e depressão. 50% dos pacientes têm depressão.
Nossa. Isso faz com que, às vezes, isso seja menosprezado. Então, acho que quem tem fibromialgia já deve ter sofrido disso. Falar, foi no médico, ninguém descobriu o que era. É da sua cabeça, é psicológico. Né? Falei, ninguém gosta de sentir dor. Então, não é psicológico. É que, muitas vezes, a pessoa que tem fibromialgia tem uma depressão, uma ansiedade associada. E uma coisa não pode ser confundida com a outra. Inclusive, tem um exame de ressonância magnética, que a gente chama de ressonância magnética funcional. Eles fazem um mapeamento do cérebro, né, em determinada função. Então, tem um estudo que mostrou um cérebro de uma pessoa normal e o cérebro de uma pessoa com fibromialgia. Então, foram apertados 2 desses pontos que eu falei para você. No cérebro normal, aparece lá a ativação dos 2 pontos vermelhinhos. Então, o indivíduo sentiu a pressão, sentiu uma leve dor. Se eu fizesse em você, ia aparecer isso no seu cérebro. Quando você pega o cérebro do indivíduo com fibromialgia, ele sente esses 2 pontos, mas essa dor ela se espalha por várias regiões do cérebro. Então, realmente, eles sentem dor. Né? Então, um mecanismo que poderia explicar a fibromialgia é uma sensibilidade aumentada à dor que esses indivíduos podem ter. E a fisioterapia pode ajudar? Pode ajudar e muito. Porque, apesar deles terem fadiga e terem cansaço, quanto mais eles se mantiverem ativos, quanto mais eles mantiverem essa musculatura trabalhando de uma maneira equilibrada, adequada, melhor vai ser a qualidade de vida. Então, o exercício, a gente sabe que ele feito numa intensidade ideal, na fibromialgia tem que ser uma intensidade um pouquinho mais baixa ou aquela que o indivíduo tolera. Então, sempre respeitando o limite do indivíduo. Mas a gente sabe que a gente tem liberação de endorfina, ajuda na recaptação de serotonina. A gente vai melhorar a parte emocional e também a parte física desses pacientes. Então, é importantíssimo fazer exercício. Então, vamos passar a bola agora para o Rafael e para o Rodrigo, que eles vão falar sobre a fisioterapia, como que a gente pode ajudar nesses casos de fibromialgia. E também, vocês podem falar de artrite também, né, que a gente falou aqui. Vamos lá, então. Eu confesso que eu estou com um ponto de interrogação enorme na cabeça aqui, Rodrigo. Porque, assim, se são vários pontos na fibromialgia, como que vai ser essa fisioterapia, então? Vou ter que trabalhar o corpo inteiro? Alguns estudos têm mostrado... Então, assim, uma coisa que a professora Juliana falou, que acho que vale ressaltar, que a intensidade desses exercícios tem que ser baixa, tá? Então, nada de muito impacto, nada de muito exercícios mais leves, mesmo os alongamentos, os fortalecimentos, eles têm que ter bem baixa intensidade, tá? Mas tem alguns estudos que têm mostrado que, por se tratar uma síndrome mais acometida em mulheres já de uma meia-idade, acima de 40 anos... mais em mulheres do que em homens, é isso? Mais em mulheres do que em homens. E o que acontece é que, como tem associado muito o fator emocional, depressão, insônia, que um trabalho de ressocialização, então trabalhos em grupo, tem se mostrado bem benéficos, tá? Para essa população. Então, por quê? Porque elas se socializam, tem um fator também emocional envolvido. Quando a gente está trabalhando todo mundo junto, em rodas, em exercícios de alongamento em grupo, de fortalecimento em grupo, a gente parece que elas conseguem... Uma ajuda comunitária. Elas conseguem ter uma melhora mais duradoura, assim. Porque não é uma coisa que vai melhorar hoje e vai parar de fazer amanhã. É uma coisa que é um trabalho mais continuado, tá? Então, exercícios respiratórios. Então, numa aula dessa, o que é muito interessante que acontece? Exercícios respiratórios, na qual elas vão conseguir entrar em maior contato com si mesmo, uma coisa mais mental, que ajuda bastante. Seria mais controlar o estresse, mais ou menos isso, Com certeza. E assim, tentar deixar de lado as preocupações, ficar mais calmo. Exatamente, perfeito. Numa aula dessa, às vezes tem massagem em roda, uma pessoa ajuda um pouco a outra. Então... Massagem em roda é muito legal, as pessoas fazem um círculo, uma fica praticamente de costas um faz outra, aqui né? e o outro vai fazer. É mais ou menos isso, né? Então você tem o toque, você tem uma coisa do acolhimento, é uma coisa que ajuda bastante. A massagem, mesmo quando ela for receber alguma massagem da fisioterapia ou do massoterapeuta, tem que ser numa intensidade muito superficial. E essa liberação tem uma técnica da fisioterapia, chama liberação desses trigger ou tender points. Tem que ser numa intensidade baixíssima. Quando a gente fala em massagem, né, praticamente vem à mente assim, aquela ideia de pá, parece que é um açougueiro com a gente ali mexendo. E não é assim, então. Nessa população tem que ser uma coisa muito diferenciada, uma coisa muito calma, porque se a gente faz uma intervenção um pouco mais forte, a dor aumenta muito. Então, imagina que é uma coisa, quase uma patologia muito aguda. Então, tudo que se você colocar o dedo na tomada,
Entendeu? Então é uma coisa bem devagarinho, uma coisa que a longo prazo você vai sentindo isso da pessoa. Mostra pra gente exercícios de respiração, Rodrigo. O que a gente pode fazer? Importante, então, para a pessoa de casa, a gente pensar mais numa respiração mais abdominal. Uma vez que você consegue fazer essa respiração, então acho que uma dica para a pessoa é ela colocar as duas mãos, uma mão no tórax, uma mão no abdômen, e fazer esse ar chegar até o seu abdômen. Então ela também pode fechar os olhos, ela imaginar que o ar tem que chegar até o seu abdômen. Tufa barrigão mesmo, Pode é isso? ser, A pode ideia é essa. Tá. É fazer esse ar circular, fazer uma respiração mais profunda. Então ela pode fazer isso em tempos, ela pode fazer isso associado à música, de mais relaxamento, músicas mais calmas. Tudo isso, de fato, vai ajudar na qual ela consiga liberar mais agentes aí anti-inflamatórios, endorfina, alguns hormônios no nosso corpo que podem ajudar. Esses exercícios de respiração, eu vou fazer quando eu já tenho dor, quando eu já estou com dor, ou eu devo, por exemplo, praticar isso todos os dias de manhã, todo dia à noite, antes de dormir? Como que é isso? Seria perfeito. Toda vez que a gente consegue respirar mais profundamente, a gente consegue entrar mais em contato com o nosso corpo, a gente consegue mentalizar mais, nutrir mais o tecido e a gente pode fazer associado com pequenos alongamentos. Se a pessoa tem dor na região, algum trigger point na região do trapézio, ela pode fazer essa respiração juntamente com alongamento, numa intensidade baixa, moderada. Todos os alongamentos que a gente conhece, né, de abrir a coluna. Perfeito. Então, entrar um pouco em contato com o seu corpo, acho que para essa população é uma coisa que vai ajudar muito. Rodrigo, sabe? tudo é uma questão de hábito, né? A gente precisa incorporar todas essas práticas. Eu acho que eu já falei isso alguma já vez falou aqui. Isso, se a gente olhar os bichos, né, os cachorros, os gatos, eles nunca vão levantar da cama sem se espreguiçar. Eu sempre lembro do gato. Tem uma gata em casa, Então, gente. Ela podia me ensinar tanta coisa, né? E é a gente acaba verdade. ignorando os movimentos. Eles né? não vão sair atrasado, correndo. Eles sempre vão se preparar o corpo para levantar, preparar o corpo para o dia. E a gente tem que colocar um pouco isso em prática. Quanto mais a gente preparar nossas articulações para o dia a dia, a nossa coluna, a gente vai ter uma melhor qualidade de vida, que é o que a gente quer para essas pessoas que sofrem desses problemas. Deixa eu chamar aqui, então, a professora Juliana, por favor. Maria, vem para cá também com a gente, né? Para a gente poder encerrar essa nossa conversa. Naturalmente, não se resume, né, apenas isso que nós falamos. Existem muitas outras dores. A própria artrite, né? A gente não chegou a desenvolver tanto esse assunto. Sim. A gente quer que vocês votem, inclusive, né? Agradece Porque muito. o pessoal de casa acho que agradece mais ainda, sem dúvida alguma, né? Porque as dúvidas são muitas, né, Maria? São muitas variáveis, não é? Exatamente, muita coisa Porque para assim, falar, né? cada pessoa também vai sentir de um jeito, De um não é jeito, verdade? Exatamente. Ó, e você que está em casa, que de repente ouviu falar aqui, ó, pode ser isso, pode ser aquilo, não enfie na sua cabeça que você tá com fibromialgia, que tá com artrose, que tá com artrite. Pelo amor de Deus, a gente não quer isso, precisa né? de um Vai buscar diagnóstico, um médico, exatamente. diagnóstico, justamente para poder comprovar, né? exatamente. Isso é fundamental, gente. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, obrigada. Rodrigo. Viu? Valeu pela presença, pela parceria de sempre. Obrigada. Voltem mais vezes, por favor. Pode então. deixar, Tá combinado, certo? combinado. Ó, vamos fazer intervalo, então. No próximo bloco tem ceviche. O chefe Paulo Carneiro vai estar com a gente. Maria Cândida gosta. Eu gosto. Aqui, né? Eu gosto, é uma entrada peruana, muito gostoso e ele é refrescante, esse ceviche. A ideia é essa realmente. Então a gente já volta.